Tabela verdade de uma proposição. Inicialmente, vamos lembrar a definição de proposição lógica. É toda sentença afirmativa que pode assumir os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Ou seja, ela pode ser valorada. Proposição simples é aquela que não tem nenhuma outra proposição como parte integrante. Em geral, são representadas por letras minúsculas. Exemplos de proposições simples. A proposição P minúsculo, Cláudia é estudiosa. Ou a proposição R minúsculo, todo brasileiro é honesto. É uma proposição categórica. A proposição S minúsculo, o número 3 é par, que é falsa. A proposição T minúsculo, uma hora é igual a 60 minutos. A proposição S minúsculo, nenhum gato é pardo. Novamente, uma proposição simples categórica. Proposição composta. É aquela formada por duas ou mais proposições simples. As proposições simples que constituem a proposição composta são ligadas entre si por conectivos lógicos. Esses conectivos serão estudados separadamente nas aulas básicas presentes no site. Em geral, a proposição composta é representada por letras maiúsculas. Exemplos de proposições compostas. A proposição, representada por P maiúsculo, Cláudia é médica e todo brasileiro gosta de futebol, possui duas proposições simples. O termo e é o conectivo de conjunção entre essas duas proposições. Da mesma maneira, na proposição composta todo gato é pardo ou é cinza, temos duas proposições simples e o termo ou é o conectivo de disjunção entre essas duas proposições. Na proposição R também temos duas proposições simples conectadas. João é paulista, João é brasileiro. O conectivo aí é chamado de condicional. Ou Paulo é advogado ou Maria é médica também é uma proposição composta por duas proposições simples. O conectivo é chamado de disjunção exclusiva. A vida em Marte, se e somente se lá existir água, também é uma proposição composta por duas proposições simples. Há vida em Marte. Existe água em Marte? O conectivo é chamado de bicondicional, se e somente se. Agora, observe que a proposição composta U é formada por três proposições simples. O número 3 é par, o número 3 é ímpar e o número 2 é primo. Lê-se, se o número 3 é par ou ímpar, então o número 2 é primo. Temos a presença, nesta proposição composta, de dois conectivos, o de condicionalidade e o de disjunção. Enfim, podemos iniciar nossos estudos sobre tabela verdade de uma proposição. A tabela verdade é um dispositivo prático no qual figuram todos os possíveis valores lógicos de uma proposição. Ela pode ser obtida pelo diagrama de árvore. Ora, para uma proposição simples, P qualquer, nós temos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Logo, a tabela de uma proposição simples, a tabela verdade, possuirá apenas duas linhas.
pois há apenas dois possíveis valores lógicos para a valoração dessa proposição, verdadeiro ou falso. Logo, se temos apenas uma proposição simples, as linhas da tabela dessa proposição serão duas. Proposição composta por duas proposições simples. O diagrama de árvore pode nos auxiliar a determinar as possibilidades de valores lógicos desta proposição composta. Partimos de uma das proposições, P. Ramifica-se a partir dela duas possibilidades, P pode ser verdadeiro ou falso. Numa das ramificações, temos a proposição Q, que também pode ser verdadeira ou falsa. Logo, neste trecho do diagrama, observamos que as duas proposições podem ser verdadeiras ou uma delas verdadeira, P, e Q falsa. Na ramificação de P falsa, também temos outra ramificação em que Q pode ser verdadeiro ou falso. Logo, podemos ter P falso, Q verdadeiro, P falso e Q falso. Logo, a tabela verdade de uma proposição composta por duas proposições simples ficará desta maneira, contendo 4 linhas. Concluímos que para duas proposições que compõem a proposição, temos na tabela 4 linhas. Consideremos uma proposição composta formada por 3 proposições simples, P, Q e R. O diagrama de árvore nos auxilia a encontrar os possíveis valores lógicos dessa proposição composta. Partimos de uma delas, proposição P. Desta proposição ramifica-se os dois valores lógicos possíveis, verdadeiro e falso. Nos extremos dessa ramificação, temos a proposição Q, que também se ramifica em dois valores lógicos. Nos extremos da ramificação de Q, temos a proposição R, que por sua vez se ramifica também em dois valores lógicos. Logo, podemos ter as seguintes possibilidades: P verdadeiro, Q verdadeiro e R verdadeiro. P verdadeiro, Q verdadeiro e R falso. E assim sucessivamente. P verdadeiro, Q falso e R verdadeiro. P verdadeiro, Q falso e R falso. P falso, Q verdadeiro e R verdadeiro. P falso, Q verdadeiro e R falso. P falso, Q falso e R verdadeiro. E, finalmente, todas as proposições que a constituem sendo falsas. Portanto, a tabela verdade possuirá 8 linhas de possibilidades de valores lógicos que compõem a proposição composta. A linha da tabela, então, é igual a 2 ao cubo, 8, onde n igual a 3 é o número de proposições. Atenção! A tabela verdade de uma proposição indica todas as possibilidades dos valores lógicos desta proposição. A proposição composta é formada por duas ou mais proposições simples. O número de linhas da tabela verdade de uma proposição é dada por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que constituem a proposição. Se temos uma proposição simples, o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado à primeira, 2. Se temos duas proposições simples, o número de linhas da tabela verdade da proposição composta será 2 elevado ao quadrado, 4. E assim sucessivamente. Exercícios propostos. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição todo brasileiro gosta de futebol e
todo turista gosta de samba e os turistas alemães são alegres é igual... Bem, a frase todo brasileiro gosta de futebol e todo turista gosta de samba e os turistas alemães são alegres é formada por 3 proposições simples. Logo, trata-se de uma proposição composta. A primeira proposição simples, que chamei de P, é todo brasileiro gosta de futebol. A proposição Q, todo turista gosta de samba. E a proposição R, os turistas alemães são alegres. Ora, então qual é o número de linhas da tabela verdade? O número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado ao expoente n, onde n é o número de proposições simples que constituem a proposição dada. No caso, são 3 proposições simples. Logo, o número de linhas da tabela verdade será igual a 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, totalizando 8 linhas. Alternativa correta, E. Considere uma proposição composta por 3 proposições simples P, Q e R. A quantidade de linhas da tabela verdade desta proposição composta, que apresenta valor lógico falso para apenas 2 das proposições simples, é dada por... Bem, pelo diagrama de árvore, podemos obter facilmente as possibilidades de valores lógicos dessa proposição composta. O número de linhas da tabela verdade dessa proposição composta é exatamente o número de valores lógicos possíveis para ela. Buscamos o número de linhas que possuem apenas 2 proposições simples falsas. Portanto, temos 3 linhas. Alternativa correta, C. Uma proposição é composta por 3 proposições simples, P, Q e R. A porcentagem de linhas da tabela verdade desta proposição composta que apresenta valor lógico verdadeiro para pelo menos 2 das proposições simples que a constituem será... Bem, novamente pelo diagrama de árvores, podemos encontrar as possíveis valorações lógicas da proposição composta formada por 3 proposições simples. Temos então 8 possibilidades de valor lógico da proposição composta PQR. Portanto, temos 8 linhas na tabela verdade. Destas 8 linhas, se manifestam em 4 delas pelo menos 2 valores lógicos verdadeiros. Portanto, 8 linhas correspondem a 100%, 4 linhas a um valor equivalente. Multiplicando-se em cruz e isolando o valor a ser determinado, temos que 4 vezes 100% dividido por 8. Ora, 4 sobre 8 corresponde a 1 sobre 2. Portanto, temos 100% dividido por 2, ou seja, 50% das linhas da tabela verdade de uma proposição composta constituída por 3 proposições simples possuem pelo menos 2 valores lógicos verdadeiros. Alternativa correta, A.